Olá, bem-vindo a mais um episódio do Aula para Passeador. Aqui nós passamos técnicas e experiências, né, para você chegar mais perto de alcançar R$ 2.000 de renda extra, passeando apenas 2 horas por dia com cachorros, enquanto relaxa ao ar livre, né? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos passar 5 passos para traçar as metas de 2022. Então, eu acho que muita gente está meio perdido de como fazer, por onde eu começo, né? Qual aquele norte que eu vou seguir. Então, gente, com esse final de ano, tá todo mundo assim, né? Bem empolgado. E é uma maneira de a gente fechar um ciclo e iniciar outro. A gente sabe que astrologicamente não tem nenhum impacto, né? Mais uma volta que a Terra dá. Mas no campo psicológico gera um impacto muito grande para nós humanos, porque é uma oportunidade que a gente tem, que a gente coloca para nós como uma oportunidade de abandonar aquele velho eu e trazer um eu novo, cheio de expectativas, de planos, de objetivos. Então, tem muita gente que coloca como objetivo emagrecer, outras pessoas estudar, fazer uma faculdade, mudar de trabalho ou, quem sabe, arrumar um emprego. E dentre tantas oportunidades, possibilidades, a gente vê a oportunidade de fazer renda extra também. E passear com cães é uma oportunidade de fazer uma renda para quem não tem tanto tempo e não tem muito dinheiro para investir. Então, é uma oportunidade de ouro e essa oportunidade eu estou dando para você neste ano, eu e João. Né, João? A gente dando aqui sempre dicas técnicas que nós aplicamos no dia a dia e que foram efetivas para a gente conquistar a tão sonhada renda extra. Exatamente. E aí, a importância de a gente traçar metas, né, nessa época de virada de ano, de virada de chave, aí, como o Kevin está dizendo, de uma motivação a mais para a gente poder executar esses planos, botar esses planos em ação, é justamente porque essa época que a gente para pensar nossas vidas, né, repensar e avaliar que algumas coisas podem estar dando erradas, podem melhorar, né, podem ficar mais atrativas ou uma forma até de você conseguir novos caminhos nesse ano de 2022. Então, quando a gente começou a Dog Walker Paraíba, né, nossa empresa de passeadores de cães, a gente não tinha, na verdade, planejado isso na virada do ano, né, Kevin? A gente não foi uma coisa que a gente pensou no ano passado, nessa virada do ano passado, que estaremos executando esse ano. Inclusive, quando a gente foi revisar agora há pouco, né, as nossas metas de 2021. Que nós costumamos fazer todos os anos. Exatamente. A gente não tinha nada relacionado com cachorro, com passear com cães, né? Inclusive, a gente não tinha experiência nem de empreendedorismo, nem de trabalhar com cães anterior a essa atividade do Dog Walker Paraíba, né? Tudo foi se desenvolvendo, foi acontecendo e a gente foi melhorando, foi estudando, se capacitando e hoje a gente nós entendemos que alcançamos um certo sucesso nessa nossa área. Então, por isso que a gente está aqui trazendo essas informações para vocês, né, trazendo essas dicas, esse conteúdo, para que você possa também implementar, né, nesse ano de 2022 a sua empresa de passeador de cães. E aí eu queria dizer assim, por que a gente resolveu, né, começar com esse trabalho de passeador de cães lá atrás, no início do ano passado, né? Eu estava passando por uma situação onde eu estava com muitas crises de coluna, tá? Eu tenho uma lesão grave na minha lombar e a gente precisou ter um gasto extra, né, para poder fazer o tratamento ali de fisioterapia, fazer pilates, né? Então todo aquele trabalho que eu estava precisando naquele momento e a gente não tinha se planejado para isso. Então, como a gente vivia sempre ali muito perto do nosso limite, né, sem muita folga, e também teve os custos, né, Kevin, que aumentaram muito. Com certeza, o custo de vida, né, no último ano aumentou consideravelmente. Então, isso impactou muito na nossa renda. E quando o João veio a ter esse problema da coluna, a gente teve esse gasto que não é pouco, né, um gasto considerável. E a gente teve que se virar. Nossa, o que a gente vai fazer
para custear sem comprometer a nossa renda, sem comprometer as necessidades básicas da gente, né? Que a gente já supria. Então, a gente teve que pensar em um método, né, João? Exatamente. E aí, a partir daí, a gente traçou metas, né? Traçou o objetivo, que era conseguir implementar esse dog walker para poder, naquele momento, o nosso objetivo era só pagar os nossos custos extras que a gente estava tendo naquele momento, né? Então, não estávamos com uma ambição tão grande em termos financeiros. O que veio a nos surpreender, porque o resultado financeiro foi muito maior do que a gente esperava, né? A gente pensava muito no resultado ali da atividade física, ao ar livre, né? Aquela coisa que eu também precisava para me motivar a estar todos os dias caminhando, que eu estava numa rotina muito, passar o dia no computador, muito trabalhando muito, então eu precisava de alguma coisa que me desse essa oportunidade de ir para a rua, né? Para fazer uma caminhada, mas não estava achando motivação, eu sozinho, então com o cachorrinho foi melhor, e aí o resultado financeiro foi muito além do que a gente estava esperando, né? Então, nosso primeiro objetivo, que era pagar esses custos, a gente conseguiu pagar aí com folga. Exato. Né? E como veio essa despesa que a gente precisava suprir de maneira urgente, então a gente teve que se organizar de maneira muito metódica para a gente conseguir alcançar da maneira mais rápida possível. Então, a organização foi fundamental para a gente concretizar o objetivo de alcançar renda extra neste ano, que a gente não tinha previsto, né? Então, a importância da organização, de você criar metas, né, para alcançar os seus objetivos é muito importante. Falando nisso, né, a gente tem que diferenciar que objetivo é diferente de meta. Qual é o objetivo da gente? É algo que a gente quer alcançar, é algo mais amplo. E a gente vai fazer isso através de metas bem definidas, bem estabelecidas. No nosso caso, fazer renda extra para custear tratamento de saúde. Então, de que maneira nós vamos alcançar o valor X de renda extra, né? Então, no nosso caso, nós criamos o Dog Walker e criamos metas específicas, né, que a gente teve que cumprir de maneira determinada ali para chegar na renda extra que a gente estava precisando. Exatamente. Então, assim, foi muito importante, né, esse trabalho que a gente fez logo no início de planejamento, para poder a gente saber para onde a gente estava indo, né? Quando você não sabe para onde você vai, aquela história lá de Alice no País das Maravilhas, né? Que o coelhinho pergunta, você quer ir para onde, Alice? E aí ela diz o quê? Que ela não sabe para onde ela quer ir. E aí o coelhinho responde, então se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não tem uma meta, você não tem um plano, né, de ação para atingir aqueles objetivos, qualquer caminho serve, né? Você não sabe para onde você está indo e aí tanto faz, realmente, aonde chegar é proveitoso. Isso. Mas para a gente que tinha um objetivo muito bem definido, que era para custear aquelas atividades extras que surgiram, né, aqueles custos extras, o nosso planejamento foi feito em função disso. Então, em quanto tempo a gente vai precisar, né, a gente vai levar para atingir essa meta? Quantos clientes a gente vai ter que atender? Então, tudo isso que a gente vai falar mais daqui a pouco, né, para como fazer esse planejamento, foi importante para poder atingir essas metas e atingir finalmente o objetivo final. Exato. E lembrando, gente, que planejamento é muito importante, mas você precisa estar decidido a agir. E nada melhor do que um ano novo, né, 2022 vindo aí, para a gente se renovar, para a gente tirar do papel também essas metas. Então, a gente vai estabelecer as metas e nós vamos com alguns segredinhos, a gente vai ver como colocar em prática, o que é muito importante. Porque na virada do ano, às vezes a gente escolhe aquela cor para virar, a gente tem muita coisa em mente, muito planejamento, mas às vezes a gente espera que as coisas aconteçam sozinhas e a gente sabe que não é bem assim, que a gente tem que se mexer e se mexer de maneira bem planejada para que tudo saia como a gente quer, né? Exatamente. E aí a gente precisa, um dos benefícios, né, de fazer esse planejamento, de traçar os seus métodos, de traçar o seu objetivo, é porque você vai poder se organizar. E a organização vai te dar esse lucro, né, que você vai economizar tempo no processo. Você não vai precisar bater tanta cabeça tentando achar algum caminho ali, porque você já definiu aquelas metas ali, você já tem um roteirozinho, né, um caminhozinho que você vai só seguir passo a passo.
E é isso que a gente ensina aqui também, né? Como você vai estabelecer esse roteiro para que você chegue no seu tão sonhado objetivo lá no final desse caminho, né? Então, é muito importante também, um dos grandes objetivos de fazer esse planejamento, né, de traçar essas metas, é que você tenha clareza para onde você quer chegar, né? A clareza é fundamental, até para quando a gente faltar motivação ali, naquele dia que a gente está cansado, não aguenta mais, né? A rotina, como é uma atividade que a gente faz como renda extra, né? A gente tem nossas atividades de trabalho, então o dia a dia é cansativo. Vai ter dias que a gente não vai estar tão motivado mais para fazer a atividade do passeio. Mas quando a gente lembra do objetivo final, que era conseguir atingir aquela renda extra daquele custo. E além disso, todos os benefícios que vão estar envolvidos no passeio, né, de estar lidando ali com criaturas maravilhosas, né, aqueles cães maravilhosos, que vão te dar... Em vez da gente, às vezes a gente chega cansado para fazer o passeio, mas a gente sai renovado, né, porque tudo que aconteceu ali foi tão prazeroso que aquilo ali não foi um trabalho, né, foi só uma diversão mesmo, para a gente desopilar. E aí tem dias até, agora que a gente está mais de férias, que eu fico, caramba, quando chega esse horário assim que a gente já teria feito vários passeios, né, nesse horário. Fica faltando, né? Fica faltando alguma coisa, porque a gente está ainda com aquela energia ali, aquela vontade de estar com os cãezinhos, né, que nos acompanharam durante esse ano quase todo aí. Então, fica realmente, né, faltando alguma coisa. Quando a gente chega do passeio, né, às vezes a gente está meio, né, desmotivado, meio cansado, mas quando a gente chega aí, olha um pro outro, aí, que bom que a gente foi. E a gente costuma também fazer um levantamentozinho. Olha, hoje nós ganhamos tanto, estamos cumprindo nossa pequena meta, né, para cumprir o objetivo X lá. Exatamente. Isso é muito importante, muito e importante. é bem motivador. Quando a gente consegue atingir aquela metinha, né, de quanto por dia você tem que ganhar, e aí você termina o dia, você conseguiu ganhar aquele valor. Mesmo que não seja, o Pix não entrou naquele dia, né? Porque a gente faz os pacotes mensais, então o Pix não vai cair naquele dia. Mas só você saber que, poxa, ou eu já recebi esse dinheiro, ou eu vou receber futuramente. Então isso é muito legal, né? E também traçar metas ajuda para que a gente possa atingir o tão sonhado objetivo, né? Quando a gente não traça as metas, fica muito mais difícil. A gente não sabe, né, quais são as etapas que a gente vai estar ali para cumprir até atender aquele objetivo. Então é muito mais difícil você traçar um objetivo muito longe, e se você não quebra ele em várias metas pequenas, você não sabe muito bem, você não consegue ter essa motivação de que está caminhando e está evoluindo, né? A cada vitória de cada meta, né, que você está chegando mais próximo do seu objetivo. E lembrando que essas metas, elas têm que estar sempre muito bem alinhadas com o objetivo final, né? Porque se a gente, né, cambaleia ali, a gente pode desviar o foco, né? Então é importante ter sempre essa conexão, tá? Tá sempre revisando essa conexão. Exatamente. E um objetivo final, assim, de traçar metas, né? É que você não fique acomodado como foi no ano anterior, onde você não fez esse planejamento, né? Se você tinha uma intenção de ter uma renda extra em 2021 e você não colocou em prática, né, quer dizer que você provavelmente, ou você não traçou suas metas, ou alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho que você não conseguiu cumprir. Mas a gente está aqui para poder te dar um roteiro, um passo a passo, onde você vai conseguir cumprir essas metas e atender, né, o seu objetivo final, que é a tão sonhada renda extra de R$2.000, trabalhando apenas 2 horas por dia. Isso aí é muito legal. Exato. Então, gente, finalmente, o que a gente precisa fazer para não ficar estagnado como no ano anterior? O que a gente precisa fazer de diferente em 2022? Né? Primeiramente, a gente passa um métodozinho de que você divida a sua vida em áreas, né? Tem a área pessoal, a área financeira, né? A área de atividades físicas, etc. Então, quando você dividir essas áreas de maneira muito pessoal, aí você vai estabelecer objetivos dentro dessas áreas, né? A gente partindo aqui mais para a questão financeira, quando você tem um objetivo de atingir uma renda extra, no caso de passear com cachorros, você de quebra ainda atinge objetivos de realizar mais atividades físicas, olha que maravilha, então você vence 2 em 1,
né? Então a gente primeiro precisa estabelecer bem definidamente qual é o objetivo. Então eu tenho o objetivo X e eu vou escrevê-lo. Qual é a importância de escrever? É de você poder acompanhar, você poder revisar, gerar mais comprometimento. Porque às vezes a gente, não, eu tenho tudo na minha cabeça. Mas eles vão mudando ao longo do ano, vão se adaptando. E você não tem como fazer um acompanhamento real daquelas metas para atingir esse objetivo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escrever o seu objetivo que está dentro de determinada área. Exatamente. E aí, como a gente está fazendo aqui um passo a passo, né, de como atingir, como escrever essas metas, como definir essas metas e o seu objetivo final, né, esse passo a passo é dividido em 5 etapas. Então, como o Kevin falou, a primeira etapa para a gente conseguir escrever essas metas e conseguir cumpri-las, né, e atender o seu objetivo final, é definindo o seu objetivo. Então, é o que você vai conseguir, né? A palavrazinha o que. Então, você escreve aí no papel o que, né? Que é o objetivo. O meu objetivo é conquistar uma renda extra de R$2.000 trabalhando 2 horas por dia. Esse é o seu objetivo, esse é o seu o que. Tá? Aí depois você vai escrever o porquê. E aí, para poder escrever esse porquê, a gente tem uma técnica maravilhosa, que é a chamada técnica dos 3 porquês. Anota aí, gente. 3 porquês. 3 porquês. Então, na primeira coluninha que você vai fazer uma planilhazinha, na primeira coluna você vai botar o que, né? Na segunda você vai botar os 3 porquês. Então, qual é o primeiro porquê? Eu quero fazer uma renda extra de R$2.000 porque, por exemplo, eu quero viajar, né? E aí você bota lá, porque eu quero viajar. Aí depois você pergunta, mas por que você quer viajar? Eu quero viajar porque eu estou muito estressado, né? Meu trabalho é muito estressante. Tá, mas por que o seu trabalho é tão estressante para poder você ir viajar? E aí você diz, porque lá eu fico o dia todo sentado e não faço atividade física, então eu fico muito estressado. Então você agora definiu os 3 porquês, né? Você chegou na raiz da sua motivação. Você quer fazer uma renda extra porque você quer viajar, porque você está com rotina estressante, porque você não tem uma atividade física ali diariamente. Então, é muito legal que você vai saber exatamente o que é que te motiva, né? E por que você deve agir naquele caminho ali. Exatamente. Então, depois que a gente definiu o objetivo, o que a gente vai fazer, né? Onde a gente vai chegar. Depois que a gente definiu a motivação, por que eu quero isso, né? E a gente tem que estar sempre lembrando, quando a gente estiver desmotivado, tem que dar uma olhadinha lá nos porquês e dizer, nossa, não, eu tenho que chegar nisso, porque é isso que eu quero, minha motivação é essa. Então eu vou lá, me motivo de novo, eu vou adiante. E é bem mais fácil de você cumprir os seus objetivos quando você tem uma motivação real, muito importante para você. Então a terceira etapa agora é definir finalmente as metas. Essas metas têm que estar bem relacionadas com o seu objetivo. O que é que eu preciso fazer para atingir o objetivo, no caso aqui da renda extra? Então eu vou pontuá-los e eles têm que ser alcançáveis. Não dá pra gente colocar uma meta de uma coisa que eu não vou conseguir relacionar com o meu dia a dia, que eu não tenho como executar. Então é melhor a gente colocar metas pequenas que a gente consiga efetivar, do que a gente colocar coisas muito difíceis que ao longo do caminho a gente se perca, que a gente não consiga, que desmotive, né? Porque ao contrário, quando a gente coloca pequenas metas, a gente vai concretizando e a gente vai chegando cada vez mais perto. A gente vai visualizando isso, é muito importante. Exatamente. E aí depois que você, né, tá ali definindo as suas metas e você colocou exatamente qual é a sua posição, né, nessa caminhada, né? O primeiro passo é você definir, eu estou aqui, né? Então, se você ainda não começou, então eu estou aqui, eu ainda não comecei. Quais são as metas que eu vou fazer para chegar lá naquele objetivo final? Então você vai traçar metas de acordo com a posição onde você está nesse exato momento, né? Não adianta você, por exemplo, querer pegar nossas metas que a gente já está na estrada há mais tempo. Já são outras metas. A gente não tem, por exemplo, a meta de arranjar o primeiro cliente, né? Essa meta aí a gente vai
vai ser com você que ainda não começou. Inclusive, falando nisso, Kevin, a gente tem até um vídeo muito legal de como conseguir o primeiro cliente. Nossa estratégia, né? A estratégia personalizada que a gente usou para começar. A gente ainda não sabia muito bem o que a gente estava fazendo naquele momento, mas agora que a gente parando, olhando para trás, a gente conseguiu definir exatamente o procedimento passo a passo ali que a gente utilizou naquele momento e que com certeza foi muito efetivo, porque a gente conseguiu clientes, né, muito rápido, assim, na primeira semana a gente já tinha ali um cliente. Então foi uma atividade bem legal que vocês podem assistir lá nesse vídeo aí de como conseguir o primeiro cliente, que já está no Instagram e também no YouTube. Disponível para vocês. Então, outra meta que a gente pode estabelecer é em quanto tempo eu vou realizar cada meta, né? Quantas horas do meu dia eu vou dedicar para aquelas atividades. Então eu vou separar isso daí, isso aí é muito importante pra gente não ficar solto, né? Quando eu tiver tempo do meu dia eu vou fazer. Não, você estabelece, eu vou dedicar 2 horas do meu dia para trabalhar passeando com cães. E assim eu vou chegar no meu objetivo de R$2.000 de renda extra. Então você precisa pré-estabelecer. Se você tem mais tempo à noite, você faz à noite. Se você tem mais tempo de manhã, faz de manhã. Se você tem uma horinha de manhã e outra à noite, você é quem decide. Realmente é um plano que você tem que fazer de maneira personalizada, de acordo com a sua diária, né? Eu estudo, eu trabalho, enfim. Então, você quem vai fazer o seu horário. Isso aí é ótimo. Exatamente. E aí, uma outra meta que você pode definir é quantos clientes você vai precisar ter para atingir essa meta, né? Então, para isso, você precisa saber qual o preço que você vai estar cobrando, né, de cada cliente. E, assim, a gente ainda vai fazer uma aula, inclusive, sobre como precificar, né? Como estabelecer o seu preço, se posicionar no mercado. Então isso aí vai ser uma aula para o futuro, tá? Mas é muito importante que você possa, a partir do momento que você definir o seu preço, beleza, então cada passeio meu vai custar X. Então eu preciso de tantos passeios para atender, para conseguir essa minha meta, né? De minha tão sonhada R$2.000 de renda extra. E trabalhando apenas 2 horas por dia. Então você vai poder fazer essa conta, né, de quantas horas você vai ter disponível, quantos clientes você vai ter que atender para poder atingir essa renda extra. Isso. Outra meta que você deve colocar, que é muito importante, é como eu vou me capacitar para exercer essa atividade, né? Então, quantos cursos eu vou assistir, quantas aulas no YouTube, inclusive nós temos muitas disponíveis, estamos gerando cada dia mais, que com certeza vão te ajudar muito nessa jornada. Então, galera que está interessada aí pode maratonar, né? Pode! A gente está fazendo essa série de aula para passeadores, né? Onde vão ter várias aulas aí de dicas, de processos que vocês vão precisar na sua rotina. Também tem lá o Papo com o Passeador, onde a gente está entrevistando as pessoas que já estão nessa caminhada, né? Para você aprender com quem já está fazendo, aprender com quem está ali colocando a pele em risco e não com quem teoriza, quem acha que é de uma determinada forma, né? São experiências reais que valem a pena ser compartilhadas, né, com quem tem interesse. Então, se capacitar é também algo que você deve pontuar entre as suas metas, né? Como eu falei, quantas horas eu vou me dedicar ali por semana para estudar um pouco, ler um livro, assistir um vídeo, né, fazer um curso. Então, é também algo para colocar dentro das metas, dentro das suas possibilidades, tá? Exatamente. Uma outra meta que você deve colocar, né, seria as suas conexões, né? Como você vai se conectar com as pessoas que já estão ali no meio pet, com pessoas que são passeadores, mas que são de outras cidades, né, para poder pegar dicas também. Então essa conexão, fazer parte de uma comunidade é fundamental para que você possa atingir aí essa sonhada meta e também se tornar um passeador 2.2, que é o que a gente sempre fala aqui. Então essa coisa de pertencer à comunidade vai te fazer conseguir continuar, né, na caminhada. Você vai tirar dúvida com esse pessoal, você vai conseguir indicações de clientes, né? Então se relacionar muito bem. E aí eu tenho um detalhe para dizer, Kevin, porque
A comunidade de pessoas que trabalham com cães, geralmente, né, não é 100%, mas geralmente é uma comunidade muito bacana de trabalho, porque são pessoas que são pessoas do bem, pessoas que gostam de cachorros, né? Então é muito fácil lidar com essas pessoas. Então, para quem está aí querendo começar, também é uma coisa a mais, né, de entrar nessa comunidade, fazer novas amizades, fazer novas relações, então é muito importante. É muito bom você ter algo em comum com outras pessoas com quem você possa compartilhar e crescer junto. Isso aí é fantástico. Exatamente. Então, gente, com relação a essas metas, a gente deu várias dicas de metas específicas que você pode criar. A questão principal é você não ser genérico. A questão da generalidade, ela complica muito na execução prática das metas. Então, você precisa ser o mais específico possível. O que eu preciso fazer para atingir o objetivo X, não é? Em quanto tempo eu preciso fazer, é o próximo ponto, é a próxima etapa do nosso passo a passo, certo? É o prazo que eu determino para cumprir cada meta. Esse prazo é o que vai dizer a sua velocidade, né? Quem vai dizer a velocidade não somos nós, né? É você que vai dizer a velocidade. Quanto você vai colocar de energia nesse projeto. Então, quanto mais energia você colocar, quanto mais tempo, mais dedicação, com certeza você vai chegar mais rapidamente. Mas se você não pode, mas você não quer uma atividade que também te estresse muito, né? Que seja uma coisa leve, uma coisa bacana, agradável, então você vai numa velocidadezinha menor. Mas aí você coloca na sua meta esse prazo, né? Eu quero conquistar X clientes em até 3 meses, em até 6 meses, entendeu? Então você tem que colocar isso para poder dar uma objetividade melhor e ser mais específico. Assim você vai poder até se mensurar melhor, né? Saber se você está chegando naquela meta ou não, se vai demorar mais, se vai demorar menos, né? Com certeza. E o nosso quinto e último passo é, depois que você estabeleceu tudo isso, o que, por quê, como, quando, aí a gente vai fazer uma revisão mensal de todas essas metas. Isso é muito importante para a gente poder ver o que está funcionando, para poder consertar algumas coisas, poder estabelecer novas variáveis ali que ao longo do caminho vem. Então, você é a sua oportunidade de fazer uma adaptação ao longo do caminho. Daí também a importância de você escrever os seus objetivos e as suas metas. Exatamente. A gente está chamando aqui até do nosso Waze, né? Que é o Waze da nossa empresa, porque é ali que a gente vai ver o monitoramento de se a gente está indo na direção certa, se a gente está na velocidade correta, né? Se a gente precisa entrar numa outra rua, não, porque essa aqui não está indo, está meio obstruída ali, está trânsito, então vamos pegar essa aqui que está melhor, né? Porque assim, com esse monitoramento mensal, que a gente vai poder avaliar se a gente está no caminho certo ou não. Porque a gente poderia estar numa velocidade muito alta, mas indo no caminho oposto, né? Então, se a gente não avaliar, se a gente não fizer essa revisão periódica, né, mensal, a gente pode terminar chegando em objetivos que não eram o que a gente queria, né? Exatamente. Então, gente, é isso. Lembrando que o estabelecimento dessas metas, desses objetivos para 2022, eles têm que estar sempre alinhados com a sua possibilidade de execução. Então, eles vão ter que se adaptar à sua rotina, à sua vida pessoal, profissional, já que a gente está falando aqui em fazer renda extra. A gente não está falando em dedicação exclusiva a passeio de cães, a gente está falando de coisas extra. Então, a gente tem que conciliar tudo isso para que a gente consiga executar e chegar no objetivo final. Exatamente. A gente está até querendo mandar um abraço aqui para a nossa estagiária Gigi, né, que está aqui acompanhando a gente, está pegando todas essas dicas para poder também executar aí nas próximas etapas do estágio dela, né, até ela se formar uma passeadora aqui com a gente. Exato. Tem até uma observação aqui, né, que fizeram, Gabriela. Se você fizer o que sempre fez, terá o que sempre teve. Então, essa é a reflexão que a gente deixa aqui nesse final de live, nesse final de ano, para que você faça diferente mesmo em 2022. E qualquer ajuda que precisar, João e eu estamos à disposição. Estamos aqui para fazer você, mesmo partindo do zero, chegar a alcançar a tão sonhada renda extra de R$2.000, passeando apenas 2 horas por dia com cachorros. Então, espero que tenha sido de grande valia, espero que vocês aproveitem e que vocês executem. Exatamente. Agora vamos dar o play nas nossas férias, né? Vamos lá para onde a gente vai passar o Réveillon, então, agora com a nossa família, em conjunto. Vamos revisar nossas metas, né? Quer ver lá,
Vamos se alinhar aí com os astros para poder ter um Isso. 2022 muito positivo e muito prazeroso, que é sempre nosso objetivo, né? A gente não está aqui para se estressar, para arranjar mais problemas para nossa vida. A gente quer que a gente tenha uma vida melhor, mas com qualidade de vida melhor, né? Isso mesmo. Então, espero que vocês sigam conosco nessa caminhada, né? Estabelecendo essas metas. E quem puder mandar as metas que foram estabelecidas, e no final do ano a gente pode até fazer essa revisão, ver se deu tudo certo, hein? Exatamente. Vamos fazer esse compromisso aqui junto. Manda aí esse vídeo para quem você acha que está precisando fazer as metas, né? Quem não estabeleceu ainda. Se você está vendo já em 2022, manda também, porque é importante o planejamento a qualquer momento, tá bom? Isso mesmo. Então, até a próxima aula para passeador. Tchau.